nosso Quebrando a Louça, a gente já estava umas semanas tentando trazê-lo até aqui, só que a gente conseguiu a semana passada, mas por um probleminha que a gente teve no tempo do Rio de Janeiro aqui em São Paulo, ele não conseguiu chegar. Mas hoje, o deputado federal Jair Bolsonaro está com a gente, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui. Vou lhe falar assim como eu falo com todos os convidados aqui do programa. Isso em qualquer quadro do programa, se a gente convida uma pessoa para a gente saber a opinião dela. Senão eu ficava sentada aqui falando a minha opinião a tarde toda. Então fique à vontade para falar a sua opinião sobre todas as pessoas aqui. Liberdade total? Total. Maravilha. E imparcial da minha parte, pode ficar tranquilo, tá? Olha, a gente separou aqui 10 pratos com 10 personalidades ou 10 situações. A gente vai tirar, o Jair Bolsonaro vai escolher um desses pratos, vou mostrar ele vai fazer um pequeno resumo do que ele acha dessa pessoa, essa situação, depois vai mostrar para o nosso câmera aqui da esquerda, e aí a gente pode poder ter as conclusões aí. E se você quebra, onde tem a luz pode jogar, tá bom? Ok. Prato de 1 a 10. Bem, Bolsonaro? Hoje, como é o dia da infantaria, eu sou capitão do Exército, né? E o número que marca a infantaria é o número 7. Então, o prato começaremos número 7. Pelo número 7. Prato número 7. Nossa Senhora! Começou bem, né? É o maior ditador vivo, né? É o maior ditador vivo ainda existindo, lamentavelmente. O seu país é uma prisão. Desde 59, quando ele assumiu num golpe, ele fez exatamente o oposto do que ele falava, né? Infelizmente, muitos setores da imprensa o chamam de presidente Fidel Castro. Você não o vê como um presidente? Não, ele é um ditador. Um ditador. Há 50 e poucos anos, sem qualquer eleições, e o povo não pode nem sair da tua ilha. Ou melhor, pode tentar sair, né? Montado um tronco de bananeira, a maioria vira aí comida de tubarão, ok? Mas... Até a própria Ione Sanches, quando esteve aqui agora, depois de anos tentando sair de Cuba, ela foi hostilizada no nosso país exatamente pela esquerda, pessoal do PT, do PCdoB e do PSOL. Agora, a gente tem outros países que têm ditadores e uma parte da população muitas vezes defende seus ditadores. Sim. Acha que essa é uma forma de trazer uma certa igualdade para o povo, né? E que a gente não tem uma diferença social tão grande quanto a gente tem em outros países. Esse é sempre o discurso inicial, né? Não é? Ganhar a simpatia do povo. Tenta aliciar o povo com mentiras, com todos são iguais, no tocante, por exemplo, ao seu produto, do seu consumo. Isso leva à ineficácia, à violência e se o governo ficar cada vez mais nas mãos de poucas pessoas. Essa é uma ditadura. Na Coreia... Também, okay. Hugo Chávez. Na China, Hugo Chávez, a Argentina está partindo para isso também, onde a mídia está praticamente sufocada na Argentina, que ela agora, além de dar um golpe ali nos jornais, né, passa pela mão dela, ela está exercendo o controle social da mídia também, depois de lotear todo o poder judiciário. E nós aqui, lamentavelmente, estamos partindo por esse caminho. Você pode ver, esse ministro agora aqui, para o Supremo, que foi escolhido, doutor Barroso, caso ele tivesse, por exemplo, a serviço do governo italiano, que seria possível, defendido a extradição do terrorista Cesare Battisti, com toda certeza, a senhora Dilma Rousseff não escolheria para o Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos deixar, só pedir para a gente deixar ele um pouquinho de lado, porque eu não sei se ele pode estar aqui, né? E se a gente falar depois tudo, não sei o que vai acontecer. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Bolsonaro. Você acha que os ditadores, na verdade, são egocêntricos? E eles, na verdade, eles agem de uma forma como para eles é mais importante, esquecendo da importância que o povo tem que ter nesse fato que é primordial? O povo sempre foi massa de manobra, né? Por exemplo, em 64, o povo estava de um lado. Estavam as mulheres nas ruas, estava a grande imprensa pedindo a saída do João Goulart, estavam os empresários, os produtores, tá ok? Todo mundo queria, tá certo? E os militares acabaram sendo obrigados a assumir o governo. Tanto é, quando o pessoal fala que foi um golpe militar, eu pergunto, né? Já que foi um golpe, qual foi o general ditador que assumiu no dia 1º de abril? Alguns falam Castelo Branco, não é verdade. Quem assumiu foi o presidente do Congresso e Castelo Branco só assumiu no dia 15 de abril, depois que ele foi votado pelo Congresso Nacional. Inclusive, Ulisses Guimarães votou sim para que Castelo Branco fosse presidente da República. Você acha que o militarismo é uma forma de governo importante? Não, acho que você tem que estar ao lado dos militares, né? Nenhum país europeu, todos os países europeus que no passado abdicaram das suas forças armadas ou a desprezaram, foram simplesmente aniquilados e passaram a viver dominados por outros, né? Uma ditadura sem precedentes. Aqui no nosso país, a gente acho que ainda não tem, no meu ponto de vista, a valorização de profissionais e pessoas como se deveria. E dos militares também.
Sim. Então eu acho, não estou defendendo aqui nada nem ninguém, mas eu acho que o brasileiro tem que começar a ter orgulho da sua terra. Sim. E fazer como muitos americanos fazem, porque os americanos defendem tudo que é deles é melhor. Sim. E a gente abre mão das nossas coisas, a gente abre mão das belezas naturais que a gente tem, a gente abre mão da nossa Amazônia, que aquilo é uma região importantíssima, até para a descoberta de tantos medicamentos que podem transformar a vida das pessoas no mundo, e que o brasileiro não tem essa consciência. É a questão da biodiversidade na Amazônia, também, né? As riquezas minerais, né? A água potável, nós temos reserva inclusive de gás e de petróleo. E o grande risco, né? Nós temos grandes espaços vazios. E países atômicos, por exemplo, a China, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a Índia, com 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, muitas vezes pensam em alocar o seu excedente de população nessa área. E as nossas Forças Armadas são bastante debilitadas. Você pode ver, só ano passado foram 249 capitães e tenentes que pediram demissão das Forças Armadas. E uma formação cara. Hoje em dia, o recruta, o filho do pobre, que presta um serviço militar obrigatório, ganha R$500 por mês, abaixo do salário mínimo. É muito degradante. E a presidente ainda cria a tal da Comissão da Verdade, onde ela indica o seu 7 para nos condenar. Nós não temos voz na tal Comissão da Verdade. Isso é uma prova que ela tem medo da verdade. Se ela não tivesse medo da verdade, teremos um militar lá, quem sabe eu, nessa comissão. Mas ela indicou o seu 7. Inclusive, vários advogados, eu perguntaria, o advogado tem compromisso com a verdade ou com o seu cliente? Ele deveria ter com a verdade, mas tem com o seu cliente. Sim, exatamente. Infelizmente é assim que funciona, né? Sim. Então, fique à vontade. Posso dar um... Deve, fica tranquilo. Eu acho que devia jogar na latrina primeiro esse prato, mas tudo bem. Mas foi bem destruído do seu gosto. Eu espero que alguma coisa aconteça em Cuba de hoje para amanhã. Quem sabe? Quem sabe, né? Olha, volto a dizer, gente, que em hipótese alguma, o que cada convidado diz aqui tem algo a ver com o que eu acho, com a emissora acha, com a direção do programa acha. A gente quer justamente isso, poder conhecer as pessoas de uma forma que muitas vezes a gente não teve ideia. A gente acha que conhece as pessoas por um fato isolado, mas a gente não conhece como pensa. Por exemplo, hoje a gente tem a oportunidade de conhecer como pensa o Bolsonaro. A gente sabe do Bolsonaro de algumas pontuadas aqui ou acolá, mas de fato, como ele pensa e o que ele deseja para o país. É o que a gente vai ter oportunidade hoje. Eu não fujo de qualquer debate na Câmara. Eu respondo qualquer pergunta de acordo com o meu entendimento. Não nasci para parlamentar, eu nasci para ser militar. Ok? Tanto é que sou daqui do Vado Ribeiro e conheci o Exército Brasileiro na Caça do Lamarca em 1970. E eu participei como garoto de 15 anos de idade na Caça do Lamarca no Vado Ribeiro em 1970. Então, bom, de 1 a 10, exceto o 7, que já foi Fidel Castro, qual você escolhe, Bolsonaro? Eu homenageei a infantaria, né? Isso. Agora a artilharia, meia dúzia. Prato número 6. Quem será o prato número seu? Número 6. Ah, esse é o cara. Esse é o cara, né? Que, inclusive, por ocasião da leitura do relatório, do mensalão, ele citou meu nome. Alguém pensa, poxa, corrupto, mensaleiro? Não. Ele citou meu nome, está no YouTube, né? Dizendo que entre os parlamentares que receberam agrado para votar as propostas do governo, né? E votaram, menos um, só um não votou, o deputado Jair Bolsonaro. Então, o Joaquim Barbosa passou a ser meu ídolo. Se bem que ele deu uma escorradinha, pequena pisadinha na bola esses dias aí, quando reconheceu o casamento gay. Ministro, quem sou eu para falar em Constituição para Vossa Excelência? Mas está lá na nossa Constituição que o casamento é entre um homem e uma mulher. E Vossa Excelência, na frente do CNJ, né, avançou um pouco mais das suas atribuições. Mas tem muito crédito ainda. O povo brasileiro passou a acreditar no Judiciário depois da posição de Vossa Excelência como relator da ação penal 470. Meus parabéns, se eu puder levar, vai lá para o meu gabinete, eu gosto muito dele. Já dei um abraço nele por causa disso. Já. Ministro Joaquim Barbosa, eu acho que é um homem de uma garra e uma força absurda e uma coragem muito grande. Porque o que ele fez, o que ele está fazendo pelo nosso país, eu acho que é o que a gente precisava já há um bom tempo. E que faltava gente com o pulso e com a transparência dele. Sim. Porque ele falou o que ele achava, o que ele percebia, o que ele sentia e o que ele analisava perante o que ia chegando. E não teve medo e nem foi como eu vou dizer, atenuado o que foi dito por ele por uma pressão aqui ou uma pressão acolá, né? Eu sei que ninguém vai falar isso, talvez nem ele, né? E quem sou eu para dizer que isso que eu vou falar é verdade? Mas ele é uma pessoa competente, fala vários idiomas e tem uma coisa importantíssima, independência. Agora, parece que o critério não foi esse usado para escolher. Foi um critério mais voltado um pouco para a demagogia, né? Como faz muito bem o nosso PT. Como eu disse agora há pouco, o novo ministro indo para lá, caso ele estivesse defendendo a extradição do terrorista Cesare Battisti,
a senhora Dilma Rousseff não indicaria para o Supremo Tribunal Federal. Bom, mas esse aqui, de uma forma ou de outra... Nota 10 para ele. Nota 9, não dou 10 por causa do casamento gay. Agora, eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, mas você acha que o ministro Joaquim Barbosa, ele vai ser um elo importante para a gente ter uma grande mudança nesse país? Alguns falam até na possibilidade dele vir candidato a presidente. Eu acho que está na hora. Mais do que na hora de um afrodescendente, como tem os Estados Unidos, não porque é negro Obama, sim, mas porque é competente, estudou em boas universidades. É o caso do e decide. E é o caso dele. E nós estamos carentes de lideranças, extremamente carentes, em todos os partidos, sem exceção. É só demagogia, por exemplo. O que fez a última presidente? Bolsa Família. Maneira de ganhar votos de pobres. Você estimula o elemento a ser pobre. Você não tira do presídio da ociosidade. Inclusive, o governo mente quando fala que tem 5,6% desempregados no nosso país. Se 14 milhões de famílias, 40 milhões de brasileiros não trabalham, com toda certeza, né? Você tem muito mais de 20% desempregados no nosso país. Inclusive, para o governo, quem recebe o seu auxílio-desemprego é considerado como empregado. Ah, é? Sim. É considerado empregado? Olha só, bota aí os 40 milhões que vivem, né? São quase 15 milhões de pessoas que são mão de obras ativas, que não trabalham, até porque se trabalhar perde Bolsa Família. E a nossa população, 200 milhões de habitantes, você passa para 110 milhões aproximadamente de força de trabalho, se 15 milhões não trabalham, 14% são desempregados. Mas você acha, do seu ponto de vista, que isso acontece como uma forma, uma manobra de manipular, uma Sim. manobra de você controlar a população? Não, você é o voto. Você, pô, no momento em Digo que... no sentido assim, uma vez que você não tem o incentivo a que a sua população, que o seu povo, que o povo brasileiro estude, porque uma vez que você estuda e você tem informação, você começa a questionar as coisas. Sim. Então, se você tem um povo questionador, você tem um povo que vai questionar o que você diz, o que você faz. Se você tem um povo que indiretamente acaba tendo uma facilidade, um rabo preso aqui e acolá, ele vai simplesmente aceitar pelo favor que ele recebe e não pelo país. Quer dizer, cada um olhando para o seu próprio umbigo, né? Você pode ver. Fala-se muito em pobre, né? Tem muitos pobres no Brasil, sim. Agora, como é que você tira da pobreza? O primeiro passo é estimulando o planejamento familiar, a paternidade responsável. O que o governo faz? O contrário. Estimula cada vez mais as mulheres terem mais filhos e cada filho a mais ganha um Bolsa Carinhoso, mais R$70 por mês. E a verdade, né? Nós crescemos 3 milhões de habitantes por ano. Quase 2 milhões vão ser beneficiários do Bolsa Família. Por quê? Não tem educação, porque não interessa, até porque educação não é apenas sala de aula e professor. Não. O aluno tem que estar com a barriguinha cheia, não pode estar com pelo na cabeça, tem que ter uma estrutura familiar atrás dele, senão não aprende nada. Okay? E vai nessas circunstâncias de Bolsa Família, etc., a pessoa não vai aprender nada. No Nordeste você não vê mais roça de mandioca, acabou. Você não vai ver mais jegue. Você vê agora motocicleta 125, onde aquele pessoal deixa o cartão na concessionária. Tá, okay? E ali já vai... E estimula a menina a partir de 16 anos de idade a parir uma criança. Por quê? Quando parir, já tem ali um auxílio natalidade, onde a pessoa vai trocar a televisão, vai trocar uma geladeira, sei lá o que for, tá? E vai ter mais R$70 por mês. Então você não se trabalha mais, ninguém trabalha mais e nem quer estudar. Mas aí a gente tem um país que dificilmente vai conseguir sair de um país de terceiro mundo para um país de primeiro mundo. Infelizmente não vai sair. Com qualidade de vida para a sua população. Até porque essa massa de eleitores, lamentavelmente analfabetos e sem futuro, né, é uma massa de manobra. O que eu costumo dizer, que alguns dizem que eu estou neurótico, né, é a ditadura do proletariado se aproximando aí. Lamentavelmente, vamos passar por uma ditadura que nunca passou pelo Brasil, mas vai ter brevemente, infelizmente. Ministro Joaquim Barbosa, então, esse vai ficar aqui guardadinho, depois bota você de frente pode levar. Daqui. Pratos 6 e 7 já foram. Bem, já que eu dei nota 9 para o ministro Joaquim Barbosa, é o prato número 9. Prato número 9. Prato número 9. Não gosta dela? Não, não gosto não. Por quê? Não gosto não. Ela esteve na Câmara em 2011, né, por ocasião do lançamento de um projeto de lei chamado Projeto das Palmadas, que criminalizava as palmadas. E ela foi, como garota propaganda, favorável ao projeto. O que é o Projeto das Palmadas? Que passaram a me chamar de pessoa favorável a que se espancasse crianças. Ou seja, a segunda vez que, porventura, um pai der um tapa no bumbum do filho ou der uma bronca meio violenta nele, você sabe qual é a pena para esse pai e para essa mãe? Afastamento do lar. Afastamento do lar? Sim. E a Xuxa disse mais ainda naquele momento lá, né, que eu fui depois para debater com ela, né?
Ela disse o seguinte, se isso já fosse lei, aquele casal Nardoni não teria jogado a filha pela janela. Mas eles não espancaram, eles assassinaram. E mais ainda, deram um tapinha, né? Ela teve com a rainha Silvia da Suécia. Agora eu perguntei para a rainha Silvia da Suécia, porque aqui se eu der um tapa na bunda do meu filho de 17 anos, eu posso ser condenado, né? Qual é a moralidade penal na Suécia? Não respondeu, são 15 anos. Ou seja, na Suécia, um garoto de 15 anos para a cadeia. Aqui se eu der um tapa na bunda do meu filho que está fazendo as coisas erradas, eu que sou condenado. Mas você não é favorável a espancar a criança? Isso já tem lei para isso, não interessa se é pai ou uma estranha. Se qualquer espancamento, né, qualquer lesão corporal, grave ou não, existe lei para isso. Você é favorável ao que os pais possam corrigir os seus filhos? Eu já levei uns pés do vidro do meu pai, meus irmãos já levaram também, tá certo? Quem educava mais em casa era meu irmão mais velho, descia a lenha, ok? E ninguém tem trauma disso até hoje, muito pelo contrário. Dos meus 6 irmãos, um falecido, todos levam a sua vida de acordo com a média da população brasileira. Você tem filhos? Eu tenho 5. 5 filhos? 5. Quando eles eram pequenininhos, hoje já são adultos já, né? Mas não, eu tenho uma de 2 anos. Ah, pequenininho, então. Mas tem mais velhos também. Tenho né? de 32. 32. Quer dizer, o sistema de educação que você tem, é aquela educação com seus filhos mais rígida, aquela história de... Assim por ser militar até, né? Sim. Toda casa tem suas regras. Sim. E como filhos, você tem que seguir as regras dos pais. Tudo bem, a regra do vizinho pode ser outra, mas a nossa passa a ser essa. Sim. E quando há necessidade de uma correção, um tapinha na bunda vale? Já levaram, né? No primeiro casamento, que eu sou no segundo casamento, né? Quem mais educava era a mãe. Mas você pode ver, eu tenho um filho de 15 anos hoje, que eu fico emocionado quando vou no quarto dele, então ele telefona para mim à noite e fala, benção, pai. Qual filho faz isso? Não existe uma gratidão, né, que eu possa ter, eu fico emocionado. Ele tem seus defeitos, né? Se não pegar duro, ele não estuda. Mas de vez em quando ameaça, vou te transformar em arroz de terceira. Arroz de olho. Terceira? Todo quebradinho. Lógico que eu não vou quebrar o moleque, né? Mas ele segue a linha, às vezes aos trancos e barrancos, e faz o dever de casa. E muitas vezes eu estou com ele fazendo o dever de casa. Né? Eu faço isso porque eu quero o bem dele. A linha de educação é dura. Tem que ser. Se você der moleza para a molecada, ele monta em você. A gente vê o quanto que, infelizmente, nesse país, a gente não tem os criminosos sendo julgados da forma correta. Principalmente quando esses criminosos são menores de idade. Sim. E aí a gente começa a ver uma situação de uma violência desenfreada no país todinho, onde os adultos cometem alguns crimes, mas na hora que a polícia aprende, foi o menor. E o menor assume e fica por isso mesmo, ou o próprio menor acaba sabendo que a impunidade está generalizada e que ele pode fazer o que quer. Você acha que se a gente tivesse uma família com pulso mais firme, não digo de bater, mas de pulso, de educação, a gente teria uma situação diferente? Quer dizer, a criança aprende desde cedo que ela vai arcar com o que fez e com as suas responsabilidades? Pode ver, no meu tempo de garoto, já a mulher ficava em casa. Não estou pregando que ela volte para casa, não. Até porque a mulher, no meu tempo, ou era professora ou era dona de lar. Não fazia mais nada além disso. Então, era uma família mais presente. Hoje em dia, fica muito na mão de uma empregada, de uma babá ou até de uma tela de televisão. E nós vemos certos programas à tarde que não são educativos. Muito pelo contrário, deseducam. Então, isso leva a molecada a perder o freio. Por exemplo, videogame. É um crime videogame. Ok? Você tem que coibir o máximo possível, não aprende nada. Quer dizer, tem alguns jogos que podem até estimular a criança e tudo mais, mas tem que ser controlado, né? Orientado. A molecada hoje em dia, você pode ver, até na educação que nós votamos em Brasília, em vez de se preocupar com física, química, matemática e biologia, onde você, com esse conhecimento, vai explorar a Amazônia, as matérias, né, são voltadas para outras coisas, não tem nada a ver. Como, por exemplo, agora, né? Nada a ver com racismo. Querem impor no ensino fundamental a cultura afro-brasileira. Não é o caso isso. Veja lá na universidade. Nós já somos um povo miscigenado. Quase todos nós temos um parente, vários amigos, quem trabalha conosco que é afrodescendente. Não precisa botar isso lá dentro da escola. Repito, física, química, matemática e biologia. Mas educação moral e cívica foi retirada do currículo há uns bons anos atrás, o que é importante para a gente saber quais são os nossos direitos, mas quais são os nossos deveres como cidadão. Até você pode ver, no período militar, o ensino público era de qualidade, agora inverteu. Muitos colegas meus em Brasília, né, que falam educação, mas são donos de escolas privadas. Muitos colegas meus que falam em saúde, mas estão ligados com planos de saúde. Sim, porque quem vai depender de saúde pública nesse país... Muitos falam em segurança, mas tem empresas de segurança que bancam a sua campanha.
Então nós vivemos nessa situação da mentirinha, como disse o Joaquim Barbosa. Quer dizer, numa situação, uma coisa é o que eu digo e outra coisa é o que eu faço, o que eu tenho. Se bem que quanto ao Joaquim Barbosa, para mostrar a minha isenção, ele criticou os partidos, né? E a nossa demora em votar projetos. Eu diria ao senhor ministro, com todo respeito, que muitos sofrem quando nós não votamos alguma coisa. Agora, sofrem muito mais aqueles que têm processo e a justiça não decide. E que são muitos processos. São muitos. Né? Quem não tem, eu tenho vários processos na justiça a meu favor e contra. E eu gostaria de vê-los decididos para eu pagar a conta ou para usufruir. Mas, infelizmente, não tem. Tudo é demorado. Xuxa, então? Para ela vai ser mais devagar um pouquinho. Vai ser leve? Foi mais leve. Prato número agora. Mas depois da Xuxa, número 1, né? Número 1. Então vamos ver prato número 1. Ai, meu Deus do céu. Outra? Outra. Gostou, não? Eu não sou misógino, não. Eu gosto de mulheres, né? Eu amo a minha esposa e minha filha, tá ok? Mas a senhora aqui, Maria do Rosário, ela tem o Plano Nacional de Cidadania LGBT. Eu não tenho nada contra ou a favor homossexuais, nada. O que eu não posso admitir com este plano, que ela queira impor agora, nas escolas do ensino fundamental, tá, a temática de diversidade sexual. Por exemplo, entre os seus planos, vamos assim dizer, a distribuição para bibliotecas de escola pública, da temática famílias LGBT, né, para o público infanto-juvenil. Mas essa não é uma realidade no nosso país hoje também? Olha, eu entendo que um garoto, ele tem como ídolo seu pai, sua mãe, e o professor. A partir do momento que você começa a passar filmes na escola, como estava previsto, e agora voltou a carga de novo, 2 meninas se beijando, né, 2 meninos trocando carícias, ele começa a ver aquilo como normal. Uma criança de 6, 7 anos de idade, isso é um crime. Você acha que isso vai induzir alguma criança? Não há a menor dúvida, né? Até pelos livros que têm chegado nas escolas. Você pode ver, nós estamos convocando ela, espero que consiga aprovar lá na comissão lá do Direitos Humanos, que cujo presidente é o deputado Marcos Feliciano, a vinda dela para a comissão. Por exemplo, o governo está para lançar agora na televisão, okay, um programa de sexo seguro para adolescentes LGBT usando personagens de adolescentes. Desculpa que eu vou falar aqui agora, mas é respeitosamente. Nós queremos saber como é que ela vai falar que um menino de 15 anos vai fazer um sexo anal com outro menino de 15 anos, né? E botar na televisão e dizer que a forma segura tem que ser essa ou aquela. Nós queremos ver. Você pode ver, o plano dela, alguns em execução, ela está criando cota para professor homossexual. Se o professor homossexual passou no concurso público, sem problema nenhum. Sim, mas aí ele sem problema nenhum. Não é porque ele é homossexual, não, porque ele é bom mas professor. Aqui é o seguinte, ela quer agora que o critério seja, como tem cotas, né? Vai ter uma cota para homossexual. Mas essa questão de cotas também, muitas vezes, é questionável, né? Até porque você pode ver, né? Nós não podemos... A Constituição, com toda certeza, eu, inclusive, né? Tem vários artigos que eu detesto, mas sou obrigado a respeitar para a gente viver em harmonia. E a Constituição é bem clara, que o acesso ao nível superior é o critério de mérito. Quer ver outra coisa? Reservas indígenas. A Constituição de 88 é bem clara. Quem demarca a terra indígena é a União. E a mesma Constituição diz que a União é executivo e legislativo. Ou seja, todas as reservas indígenas aprovadas de 6 meses após a promulgação da Constituição até agora, entre elas Yanomami, Raposa Serra do Sol, são inconstitucionais. Porque quem tem que demarcar é o Congresso e o Executivo. E não de forma unilateral, apenas o Poder Executivo. Okay? Isso daqui, você tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Você pode ver, o kit gay, o famoso kit gay, quem elaborou, basicamente todo ele, publicado em Diário Oficial da União, foi o grupo da AGBLT. É a mesma coisa se nós quiséssemos um plano para combater o consumo de droga nas escolas e nós fôssemos buscar o Comando Vermelho, o senhor Fernandinho Beiramar, para fazer a cartilha. É o que foi feito aqui. Para eles, tudo é normal. Nós não podemos admitir isso. Na proposta da Maria do Rosário também, é bem clara quando ela fala que o objetivo na escola é a desconstrução da heteronormatividade. Desconstrução? Sim, para mostrar que nós dois, como casal, está errado. Seriam duas mulheres ou 2 homens. Mas não é o uso inadequado da palavra? Muitas vezes poderia se falar de igualdade quanto às diferenças e outras coisas? Não seria mais justo? Com essa idade, você não pode falar isso. Quem dá educação sexual são os pais. Você pode ver, o governo do Rio de Janeiro, né, há 2 anos, me entregaram uns cadernos que ele ia distribuir para as escolas lá do Rio de Janeiro. A capa do caderno é a bandeira LGBT. Ou seja, o pai ia chegar em casa, né? Filho, deixa eu ver teu dever de casa. Quando fosse abrir o caderno, né, lá dentro, tudo normal, sem problema, mas a capa, a bandeira LGBT.
para a criança aprender a respeitar o homossexual, a combater a homofobia. Olha, hoje em dia morre 10 mulheres assassinadas por dia por seus maridos, companheiros ou namorados. Quantos homossexuais morrem? E é muito menos, talvez um. Agora, desses que morrem, a grande maioria morrem por ciúme de companheiros, por estar em zona de prostituição, estar consumindo drogas, e morrer homossexual já entra na estatística como homofobia. Não podemos admitir isso aí. Então você quebra? É isso aqui com todo prazer. Coisa ruim, quase que não quebrou, hein? Não quebrou. Quase que não quebrou. Este foi mais um daqueles que ficou praticamente intacto. Não quebrou, não. Deixar ele inteirinho aí. Prato número agora, deputado 2, 3, 4, 5, 8 ou 10. Vamos para outra ponta, né? Vamos tentar o 10 aqui. Prato 10. Este aqui é polêmico também. Gosta dele? Olha só, eu sempre tive uma certa simpatia por ele, pela sua sinceridade. Ele é bem sincero. Não por um costume dele, né? De antigamente até, que parece que ele não tem mais agora, né? E acabou de lançar um livro, né? O Manifesto do Nada ao Terra do Nunca, onde foi com profundidade. E tem tanta verdade ali que tem gente se sentindo torturada, porque a verdade tortura. Então, em especial, porque ele falou sobre o período militar, sobre a presidente Dilma Rousseff, que não deveria, ela devia estar no banco lá respondendo para a Comissão da Verdade e não direcionando, dizendo o que a Comissão da Verdade deve ou não deve fazer. O Lobão, né? Eu acho que você agora vão criticar você, Lobão, mas eu dou 10 para você aqui, tá ok? Estou contigo. E não é porque estou fazendo propaganda. Não, de jeito nenhum. O Lobão, eu gosto dele. Então é uma pessoa, geralmente quando a pessoa é criticada, você tem que prestar atenção, porque ela está falando a verdade. Por sinal, Lobão, a gente cansou de te convidar para vir aqui, mas parece que você não quer. Não, eu vou convidar. Lobão, convida ele. Vem cá, Lobão, vou pagar a missão pro Lobão. Lobão, tu vai vir aqui agora, Lobão. Vem, sabe por quê? O deputado Bolsonaro está vendo que isso é uma grande verdade aqui. A gente quer trazer as pessoas que a gente admira, pessoas que a gente quer conhecer, ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, o que de fato cada um pensa, não que as pessoas dizem que essas outras pessoas sejam. Então o Lobão seria uma grande oportunidade da gente poder te conhecer, e não só como um ótimo cantor que você é, mas como uma pessoa, Lobão, como agora pelo livro a gente conhece um pouco mais, né? Olha, Lobão, o programa é ao vivo, né? Ao vivo. Eu muitas vezes, como pareci em programa gravado, é tudo editado depois. Não, aqui é tudo verdade. Até o CQC, aquela coisa minha com a Preta Gil, que eu passei a ser racista, se fosse ao vivo não tinha problema nenhum. Não ia ter problema nenhum. E aqui quando a gente faz gravado, é na íntegra e a gente não tem cortes não, porque é mais fácil fazer direito. Vamos deixar então o Lobão aqui preservado. Lobão é 10. Pratos 2, 3, 4, 5 ou 8? 4. Prato 4, deputado Bolsonaro. Olha só, a pessoa está tão criticada, né? Mas pelo fato do que ele teria feito no passado, não pelo que é no presente. Eu posso considerar hoje em dia, meu amigo, deputado Marco Feliciano, botou um ponto final na farra gay na Comissão de Direitos Humanos. Eles perderam lá, foi em torno de 30 milhões por ano de emendas de comissão. Então o pessoal gay está revoltado. Também naquela comissão até o ano passado, né, ela servia para divulgar o Plano Nacional de Cidadania LGBT da Maria do Rosário. O ano passado fizeram ano retrasado, uma audiência pública, sabe qual foi o nome? Nono Seminário LGBT Infantil, onde uma psicóloga falou o seguinte: se dois meninos começam brincar com o órgão sexual do outro, deixe eles brincar à vontade. Eles serão mais inteligentes no futuro. Chegou-se a esse ponto. Tá? Nós botamos com o Marco Feliciano agora, lógico que eu estou do lado dele, né? Você compartilha das ideias dele sobre a homossexualidade? Compartilhamos, sim. Até tem uma questão agora, né? Nós estamos para votar o que chamam de cura gay. Não é cura gay. Você vê, se, por exemplo, eu quiser procurar um psicólogo... Cura gay, mas não é doença. Pois é, mas é o apelido que deram, para exatamente você ser contrário ao projeto. Exatamente. O que é cura, chamado cura gay? A gente só cura uma doença. Se um homem quer procurar um psicólogo porque ele quer se transformar ele quer passar a ser homossexual, não tem problema nenhum. Agora, se um homossexual quiser procurar um psicólogo para deixar de ser homossexual, hoje em dia, o psicólogo perde o seu registro no Conselho Federal de Psicologia. Mas você acha que a homossexualidade é uma doença? Não acho. É comportamento. Na grande maioria das vezes, é comportamental. Você acha que comportamento quer dizer, eu sou hétero, a partir de amanhã eu posso resolver ser gay? Não, você pode se relacionar com as mulheres, né? Ou você acha que comportamento teu. A gente nasce assim, quer dizer... A minoria nasce. Você pode ver, os grandes atletas,
eles são mais frutos de acidentes genéticos do que de preparação física. Você, por exemplo, tem mais fibras brancas ou vermelhas. Então você vai dedicar a um esporte de explosão, tá? Ou de resistência, de acordo com o seu acidente genético. Você fugiu um pouquinho da normalidade. A questão de alguns homossexuais, eu entendo que nascem já com esse gene, dessa maneira, entendo isso aí. Agora, a grande maioria é comportamento. Agora, o que eu brigo é que você não pode querer impor esse comportamento para os outros. E o que é pior, emboscar as crianças na sala de aula. Você acha que já que é um comportamento, se a gente não falasse sobre homossexualidade com as crianças, talvez as crianças no futuro seriam heterossexuais e não homossexuais? Elas vão seguir a tua vida normal, tá? O Friedman, um ator americano, negro, perguntaram para ele, né? Como é que nós podemos combater o racismo? Ele falou, não falando no assunto. Aqui é a mesma coisa, deixa acontecer. Proporcionalmente, né? No meu tempo, tinha muito menos gays do que tem hoje. Mas será que tinham menos ou será que as pessoas elas eram escondidas, elas não tinham coragem de assumir? Você acha que é coragem de assumir? Não quer assumir. Eu acho que é, sabe por quê? Porque é um preconceito tão grande que a maior parte das pessoas tem, até da própria pessoa, muitas vezes, de não querer e não poder se aceitar. Olha, o que é gostar de gay? Eu sou obrigado a gostar de gay? Não, ninguém é obrigado. Por exemplo, eu sou palmeirense, eu sou obrigado a gostar de corintiano? Não. Ok? Não tem nada a ver. A gente é obrigado a respeitar o que eles querem é vir um projeto de lei 122, está lá no Senado, é criminalizar. Ou seja, se nós dois casados temos um filho de 6 anos e chegam 2 homens aqui do restaurante e começam a trocar carícia. E nós resolvemos mudar de mesa porque a nossa filha de 5 anos não quer que veja isso. A nossa pena começa com 3 anos de cadeia inafiançável. Mas aí eu acho que não é nenhuma questão de... É uma questão de bom senso, não em relação à homossexualidade. Mas se a gente tivesse um casal hétero que fica se pegando no meio de um lugar que não interessa, é desagradável para as crianças verem, tudo bem. Mas se você advertir o casal hétero, o dono da pizzaria, não tem problema nenhum. Agora, se o dono advertir um casal homo, ele com toda certeza vai talvez até perder o seu alvará. Isso, o governo do Distrito Federal, do PT... Há 2 semanas ele baixou um decreto criminalizando todo e qualquer tipo de pessoas que manifestassem comportamentos dessa forma. À tarde ele mudou de opinião. Ele revogou o próprio decreto dele. A lei existe para preservar a maioria, não é a minoria, meu Deus do céu. Só isso. Mas a gente não deveria ter uma lei que, na verdade, preservasse a condição do brasileiro e não se o brasileiro é isso ou se ele é aquilo, quer dizer, o direito do cidadão brasileiro? Olha, tem muito barrigudo, careca, narigudo, que fica ofendido se houve uma piada naquele momento sobre um defeito físico dele, né? Agora, você deve criminalizar, botar na cadeia esse cara que chamou alguém de narigudo, de barrigudo, vamos criar lei para carecofobia, narigofobia, flamengofobia, ok? Não é por aí. Então, não vai... Não, o Marcos Feliciano tá... Eu até disse para ele, né? Caso essa comissão não funcione esse ano, será melhor do que funcionando aos moldes de anos anteriores. 2, 3, 5 ou 8, deputado? Agora vamos para o 8. Vamos para o prato número 8. Quem será? Epa, é o meu ídolo. É? Tá? O melhor presidente da República do Brasil. Tá? Por que você acha isso? Entre outras coisas, né? O nosso mar territorial era de 10 milhas, agora são de 200 milhas. Se não fosse ele, não estaria o PT aí, né, falando sobre o pré-sal. Okay? Devemos a ele a ponte Rio-Niterói, devemos a ele a aniquilação da guerrilha do Araguaia. Se ele não fosse enérgico, tá? Hoje em dia nós teremos no coração do Brasil, teríamos, né, o que a Colômbia tem lá, uma Farc. Então, o nosso querido presidente Emílio Garrastazu Médici, que diga de passagem, flamenguista, né? Eu sou botafoguense, mas quando ele entrava no Maracanã, todas as torcidas o aplaudiam de pé. Mas diziam que ele era um pouco ditador também. Isso é um exagero, você acha? Olha, ele pegou um período muito difícil na nossa história. Os grupos de esquerda, né, recrudesceram na luta armada naquele momento. E era o pessoal que pegava em armas, que você não faz nada sem dinheiro, né? Com dinheiro da União Soviética que passava por Fidel Castro. Okay? Então era um pessoal treinado fora do Brasil e defendiam uma ideologia de países que não admitiam liberdade em seu próprio solo. Então, por isso, e tantas outras coisas, tantas outras obras... Foi mais firme, mas tem que ser firme, você tem que ser firme, tá ok? E você era firme com bandido. Nós aqui andávamos,
O pessoal da minha idade para cima, de 60 anos para mais, andava em paz pelas ruas. Não tinha essa bagunça de drogas, ok? Não tinha essa bagunça de violência. Tanto é que no tempo dele nós tínhamos 30 mil presos. Eu sei que nós tínhamos metade da população que tem hoje. Você tem 560 mil hoje em dia. E olha que tinha que ter pelo menos 2 milhões para você começar a ter paz. Porque o governo não cansa de indultos, né? De Natal, de Dia das Mamães, etc. Soltar esse bando todo para nos violentar aí fora. Em alguns momentos mais críticos de violência, a gente vê, como aconteceu no Rio de Janeiro, que há necessidade de se pedir a ajuda do Exército. Quer dizer, se a gente pede a ajuda do Exército, é sinal que a gente, em momentos mais críticos, a gente acha que o Exército tem um ponto forte e uma forma firme de resolver. Você acha que se a gente tivesse, de uma forma ou de outra, o Exército mais presente dentro do nosso país, ajudando na segurança, na organização, a gente teria menos violência? Você teria, mas você não pode obrigar um jovem cuja mãe entrega seu filho para o serviço militar obrigatório combater o crime organizado. E outra coisa, o Rio de Janeiro, a nossa polícia militar, o acidente, o efeito colateral é o inocente morrendo. E a culpa sempre recai em cima do policial militar. Até em tribunais de júri, há pouco tempo atrás, se um policial ser julgado, caso ele fosse absolvido por 7-0, algumas pessoas do tribunal que morava em comunidade era ameaçado. Ou seja, você tem sempre que condenar o policial militar. E a comunidade, é lógico, vai acusar o policial, porque a polícia vai embora depois, o traficante vai em cima da família que acusou aí o traficante. Mas aí a gente não tem um outro problema, quer dizer, uma vez que a gente tem um país que não cuida direito do seu povo, sim, né? Então a gente tem uma comunidade que não tem nada, não sim, tem água, não tem luz, não tem o básico do básico do básico para se viver. E aí você tem um traficante que chega ali e traz para esse povo aquilo que o governo devia dar e que muitas vezes não dá. Será que não é aí esse elo que se cria? Isso se fala errado? muito em milícia, né? Tem gente que pede a volta da milícia, porque ele impunha esse respeito na comunidade. Essa tal organização. Sim. O traficante é mais pela violência, né? Você pode ver, por pressão deles, com toda certeza, o ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado do PT do Maranhão, né, na sua reforma aqui do Estatuto Penitenciário, ele garante a visita íntima para o preso, pode ser a sua companheira, sua esposa ou pessoa indicada por ele. Então, mas aí a gente tem um outro problema nas penitenciárias. Eu já fiz matérias em penitenciárias que acontece o quê? Quer dizer, eu estou presa e a sua esposa está presa comigo, estamos as duas presas. Mas aí eu tenho um problema com ela e eu falo, olha, ou você resolve isso, ou então, a partir de amanhã, você vai trazer o seu marido para sair com a fulana, com a ciclana, com a beltrana. Então, é uma forma da gente resolver os problemas de dentro do penitenciário usando a família de quem está indo visitar. Você pode ver, os saidões tinha que ser impedido, sabe por quê? Aquele elemento que vai para a rua, ele recebe a missão de quem ficou. Mas não é indulto, isso é um insulto, não, né? Não, isso aí é os saidões que tem que voltar. Insulto, na verdade, não é um indulto, como eles chamam. Esse pessoal tem que... Eu digo até que a cadeia é o lugar mais democrático do mundo, porque só está lá dentro quem fez muito para merecer aquilo. Você pode ver, tem presídio... então quem não tinha dinheiro para pagar advogado. Tem presídio americano que é proibido o tiro de advertência. Ou seja, você tem que atirar no meio do motim. Tinha que ser a mesma coisa aqui. Preso tem direito a não ter direito. Mas acontece que nos Estados Unidos a gente tem cadeias que de fato podem recuperar esse preso. Aqui a gente tem um depósito de pessoas que qualquer um que for visitar ou que for fazer uma matéria lá vai ver. São 100 pessoas dentro de um cubículo de 3x3 que não tem como você sair melhor dali. O governo está em regime de quase urgência na Câmara, via comissão especial. O governo quer reformar esse sistema. Sabe como? Como? Sendo direito do preso a cela individual. Mas como você vai arrumar? O governo quer arrumar entre aspas. Ao você dar como direito ao preso ter a cela individual, você vai botar 80% dos que estão aí na rua, porque não tem cela individual para todo mundo, e você vai acabar, via Ministério da Justiça, definir quem você vai botar para dentro do xadrez ou não. Você acha que por exemplo, o Zé Dirceu, caso aprovado, isso iria para a cadeia? Não, porque tem gente muito mais perigosa do que ele, vamos assim dizer, né? Que iria na frente dele. E o critério seria aquele do Ministério da Justiça do governo. É difícil. É difícil. Então, vamos guardar aqui o Médici. Vamos guardar aqui o Médici aqui, nota 11 para ele aqui. Deixa eu lhe perguntar uma coisinha. A resposta é só sim ou não, não vou nem colocar na berlinda. Você acha que a pena de morte no Brasil seria uma boa saída? Sim. Sim? E o governo não precisa contratar ninguém para fechar a chave ou fuzilar. Eu sou voluntário de graça. Você pode ver esse animal que queimou essa dentista aqui. Merece o quê? Morte. Aquele que matou o estudante que tinha na cabeça aqui também. Morte. Quem acha que dá para recuperar? Hoje em dia, dos presídios, está saindo um montão de gente. Vai lá e pega um estuprador,
tá certo? E já é liberdade, e leva para dirigir o carro da tua esposa, da tua filha, já que você acha que tem recuperação. Eu acho que não tem recuperação. Ele deve ser reciclado. Você acha que não tem recuperação para nenhum crime? Não. Para crimes acima de ombros? Tem, é lógico. Para mim, qualquer crime premeditado seguido de morte merecia a pena de morte. Se nós combinarmos aqui assaltar um banco agora e alguém morre lá dentro, nós dois, se formos pegos, merecemos a pena de morte, porque uma pessoa morreu em função do ato pensado nosso. Quer dizer, foi planejado. Foi planejado, sim. Uma briga de nós dois brigando, não no futebol, não é brigando, você não... Eu, outro homem, num jogo de futebol, um dá porrada no outro, a pancada, isso aqui, morre. Mas não é o caso, foi uma fatalidade, aconteceu, segue quente. Mas com planejamento. Não, com planejamento, sim. Pode ver, hoje em dia está comum aqui o estupro, né? De crianças, 3, 4, 5 anos de idade. Mas aconteceu na Avenida do Estado, essa semana, sim. Quebrou o carro aqui em São Paulo. Sim. Quebrou o carro da moça, 6 da tarde. Ela foi pedir ajuda, veio um rapazinho, eu sei onde tem um mecânico, vamos lá. Levou por a viela, estuprou a menina. Além da violência, né, tinha o trauma... fumado 10 pedras de crack. Criaram aqui o Bolsa Crack aqui. Você tem que ajudar, é aquele garoto honesto, que dá benção pro pai, que quer estudar, que quer trabalhar, que toma banho, tá certo? Que quer ser alguém na vida. Você tem que dar uma bolsa pro pai desse, talvez até dar uma bolsa pro pai desse moleque. E não pro pai do cracudo. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa só, e depois a gente já volta para os pratos. Quando a gente fala em pena de morte, a gente teria que falar num país que tem uma justiça um pouco mais equilibrada. Do jeito que a gente vê aqui, que o cidadão rouba uma margarina porque não tem que dar comida para os filhos, tudo bem, roubar é roubar, mas roubar uma margarina ou roubar outra coisa é uma situação diferente da outra. Você não teria mais pessoas sendo mortas a partir de uma injustiça de justiça? Você vê alguém hoje em dia na padaria pedindo para você um pão? E se pedir, você dá? Se eu compro o pão, eu dou. Eu não dou o dinheiro. Duvido quem não dê. Então o cara que está roubando uma margarina é um vagabundo, tá ok? Que merece algum tipo de punição. Não tem que ter pena, não. Roubar uma bicicleta minha tem um peso, eu posso comprar outra. Afinal de contas, eu ganho 27 mil por mês. Agora, roubar uma bicicleta de quem ganha um salário mínimo, esse cara aqui, você vai bagunçar a vida dele. Tem que ser esse elemento que roubou, furtou essa bicicleta, tem que ter algum tipo de punição. Então, deixa eu lhe perguntar outra coisa. A gente tem muitos políticos que acabam, muitos políticos honestos, ok, mas muitos políticos que também não são honestos, são desonestos, como em todas as categorias, a gente tem pessoas com os dois pesos. Se a gente tem políticos que roubam e fazem falcatruas, que na verdade prejudicam a vida e matam muitas vezes diretamente as pessoas, se a gente tem um sistema público de saúde que é falho, se a gente tem pessoas que roubam da saúde pública nesse país, que já é uma droga, ainda vão lá e roubam, se a gente tem pessoas que levam outras a uma situação difícil de vida e à morte, esses políticos também não mereciam a pena de morte? Se você acha que a pena de morte é uma saída, né, para quem comete um crime, que planeja a morte de alguém. Sim. Se eu crio de uma forma ilícita algo para me beneficiar, retirando do povo e isso causando transtornos, levando até a morte, eu não mereceria também a pena de morte? Não é, concordo contigo. Você pode ver a questão do leite, né, botando amônia, entre tantas outras porcaria no leite. Com toda certeza, alguém que estava com problema de saúde foi levado à morte em função disso. Tá, ok? Agora, nós sabemos que a pena de morte está como cláusula pétrea na nossa Constituição. Não tem como você mudar isso aí, a não ser uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Mas você acha que os políticos também mereciam a pena de morte? Qualquer um. Que não basta apenas nós irmos assaltar um banco com violência, uma arma na mão. Pior ainda, se você aqui frauda um leite, né, desvia recursos que é para ir para um hospital, e alguém morre em função disso, acho que a pena tem que ser igual para todo mundo. Indiretamente você matou, né? Eu acho que até de forma mais consciente ainda. Alguns reclamam da vida de político, mas raros são aqueles que não se candidatam à reeleição. É verdade. Pratos 2, 3 ou 5, deputado? 2. Prato número 2. Está à direita do Médici aqui. Vamos ver se eu dou sorte aí. Dá sorte. Ah, dei sorte. Deu sorte, é? Realmente à direita do Médici. Esse é um homem que só daqui uns 20, 30, 40 anos que vai ter seu valor reconhecido. Por que você acha isso? Ele hoje em dia aqui está sendo execrado pela mídia de maneira geral. Grande parte da mídia vive em função da propaganda oficial do governo. Ok? Esse homem aqui fez parte de um grupo que combateu mais de 40 grupos guerrilheiros no nosso país, cujos estatutos de todos esses grupos, né, documentado, eles queriam era a ditadura do proletariado. E o objetivo intermediário era a destituição dos militares. Então é um homem que nós devemos a nossa democracia em grande parte a ele. E alguém falar isso aqui, vai ter muita gente lá, talvez até desligue a televisão, mas é a verdade.
Quando ele falou agora na Comissão da Verdade, até falou que a senhora presidente participou de 4 grupos terroristas, só no dia seguinte, um outro jornal botou, nenhum jornal publicou, por exemplo, nada. Eu discursei a semana, falei sobre o grupo Colina, Comando de Libertação Nacional, ao qual pertenceu a senhora Dilma Rousseff. Tá? E esse grupo foi responsável pela execução de um major alemão lá no Rio de Janeiro. Tá? Outro grupo que ela integrou também foi o responsável pela execução aqui no Vado Ribeira, que eu sou de Eldorado Paulista, né? Da execução do tenente Alberto Mendes Júnior, a paulada, aqui no Vado Ribeira. Então a luta era uma luta feroz, não tinha santo nessa história. Alguns colegas nossos se excederam, sim. Como é que você pode, ao pegar o Lamarca, por exemplo, né, sabendo que ele tinha torturado o jovem tenente Alberto Mendes Júnior do Vado Ribeira, você pegasse ele, você queria que fizesse o quê? Você queria que prendesse, mas ali embaixo daquela farda está um ser humano. Então era chumbo. Passível de erros sim, também. Chumbo para tudo quanto é lado. Agora, eles querem revogar parte da lei da anistia. Crimes da qual nós, militares, policiais federais e policiais civis, estamos sendo acusados. Agora, os crimes que eles praticaram, isso continua sendo, né, escudado, né, sob o manto da lei da anistia. Uma questão completamente parcial. Coronel Brilhante Ustra, um abraço e graças a Deus que o senhor existiu no passado. Caso contrário, hoje todos nós estaremos aqui no Brasil cortando cana e não aqui nesse programa maravilhoso de televisão. Do lado do Médici, então? Vamos deixá-lo. Prato 3 ou 5, agora, deputado? 3, vamos deixar o meio por último. Hein? Prato número 3. Não dá para deixar por último, não? Vamos deixar por isso aqui. Vamos inverter. 3 vai ficar para o final, não, então. Deixa para o final aqui. Então vamos no 5, prato número 5. O ministro que falou que não era candidato a mais nada, não foi, porque estava decepcionado com a política, né? Mas hoje em dia é ministro da Justiça. É um homem que coordenou, inclusive, a permanência do Batistino no Brasil, um criminoso, né? Sabe o grupo que ele pertencia? PAC, que nome esquisito, né? O PAC, o pessoal pensa, Programa de Aceleração do Crescimento. Não, PAC era Proletários Armados para o Comunismo. Era uma ramificação dos Brigadas Vermelhas na Itália, que executaram o Pacífico Aldo Moro. Então, Cesare Battisti ficou no Brasil muito mais por trabalho dele de qualquer outro. E outra coisa que ele inventou agora, né? Sem querer voltar no assunto. Ele inventou que é direito inalienável, a cláusula pétrea, a maioridade aos 18 anos. Eu quis dizer ao ministro Cardoso que a nossa vida não é pétrea. E nós devemos buscar uma solução para que menores não sejam cada vez mais estimulados a cometer crimes hediondos. Mas se a gente tem um jovem de 16 anos que, segundo a Constituição brasileira, tem o discernimento de votar e escolher o seu presidente, e escolher quem vai te representar, por que ele não tem o discernimento de saber o que ele errou e assumir suas consequências? Não é votar. Eu tenho um filho, Carlos Bolsonaro, que foi eleito vereador no Rio de Janeiro com 17 anos de idade. Inclusive, na época, o juiz da infância e adolescente mandou um ofício para ele se retratar, porque no programa eleitoral ele rasgou o ECA. E o Ciro Darlan, né, mandou um documento para nós, para ele se retratar. Ele respondeu: ô Ciro, eu sou de menor, fique na tua. E era de menor. Tá, e continuou rasgando o ECA no programa eleitoral, foi eleito vereador e 3 semanas antes de tomar posse, completou a maioridade e seguiu a vida dele. Mas você acha que um menor de idade de 16 anos teria capacidade, já tem Sim. capacidade para se eleger, já tem capacidade para escolher seu presidente, quem vai lhe representar perante o país? Comunidades e favelas. O menor não comete crime lá dentro, sabe por quê? Porque lá tem pena de morte. Então ele vai no asfalto, onde recebe a cobertura de ONGs, de entidades de direitos humanos, okay? Grupos de Sou da Paz, etc. Tem a proteção desse pessoal. Ele não comete lá na comunidade. Lá, você furtar uma banana na feira, você pode ser punida com chicotada, talvez até com pena de morte. E lá dentro não tem estupro, não tem violência, porque lá tem lei. O coisa eles deviam fazer para nós aqui. O dia que o menor souber que for lá na Tijuca, Barra da Tijuca, não sei os locais nobres aqui em São Paulo, né? A Barra da Tijuca, Copacabana, Leblon, Meia, e saber que se fizer uma besteira, vai pagar, porque o homem, ele só respeita o que ele teme. Se não tem lei, ele vai além. Um país sem lei é um país perdido. E você pode ver, percentualmente, o grupo que mais mata são esses, de 14 a 18 anos incompletos. Porque sabem que não vão atacar. São 15%. Né? O restante dos crimes, 85%, está na faixa etária de 18 a 42. E depois que completa a maioridade, todos os crimes que eles foram condenados, né, ficaram na fundação e fundação aquilo, são perdoados. Imagine nós empregando um dia nossa casa, né, como caseiro, seja uma profissão qualquer, o champinha.
porque a ficha dele foi apagada. É lamentável. Isso não é justiça, isso é injustiça. Isso é um crime. E o trabalho do nosso ministro, até parece que para o ministro, quanto mais violência, melhor. Sabe por quê? Mais ajuda na campanha dele no combate ao desarmamento. Desarmamento das pessoas de bem. Porque plano para combater vagabundo que estão lá no Rio de Janeiro em morros, né? Ou aqui não tem morro. Aqui não está nada diferente. Tá? Mas esse plano não tem, só quer desarmar o cidadão de bem. E eu quero ter o direito, né, de ter uma arma. E tenho, inclusive por ocasião do referendo de desarmamento, eu falei, olha, se passar o referendo, eu vou ter uma arma fria. Daí o cara falou, mas poxa, você é deputado? Sou, mas acima de um pedaço de papel, tá? A minha vida vale mais que a Constituição, vale mais que qualquer coisa. E eu passaria a ter uma arma, mesmo fria, caso aprovasse o referendo de desarmamento. E quanto mais desarma, mais cresce a violência. Não quebra o ministro Cardoso? Não, aqui é o Cardoso, me desculpa aqui, fomos colegas como deputado, mas não é nem amizade, né? Serviço à parte aqui, eu vou até dar uma câmera, posso ir? Pode. Também não quebrou. Esse pessoal ruim não quebra fácil não, hein? Outro que é ele, Maria do Rosário. Continuou meio inteiro aqui. Só ficou faltando o prato número 3. Eu já sei quem é, né? Eu já vi. Sabe quem é? Então, vai lá. É até bom que no tocante às questões de defesa da família, tá certo? Isso não tem nada a ver se o elemento é católico, se é evangélico ou é ateu. Defesa da família, tá certo? Eu estou na ponta direita e ele está exatamente na ponta esquerda. Você acha que ele não defende a família? A família gay. Ele defende a família gay. Tem um projeto dele na Comissão de Direitos Humanos que ele quer votar agora. Quer votar não, ele quer que não seja votado, porque vai ser derrotado. Não é porque o relator, o pastor Eurico, deu parecer contrário, ou porque o Feliciano é o presidente. Vai porque lá dentro agora, a maioria lá dentro são homens sérios. Acabou a farra gay dentro daquela comissão. É um projeto que legaliza a profissão de prostituta. O que ele alega, entre outras coisas? Que o governo vai poder arrecadar. Ô, Jean Willis, pelo amor de Deus. Arrecadar? Arrecadar, imposto. Ninguém vai numa casa de prostituição, uma casa de massagem, e paga com cartão, com cheque e exige nota fiscal. Mas ainda diz que vai dar dignidade à prostituta porque ela vai poder ter carteira de trabalho, pagar INSS. Ou seja, um pai vai ficar muito feliz sabendo, minha filha está empregada na casa de prostituição tal, a carteira de trabalho dela está aqui. Agora, o que é duro, né? O Ministério da Saúde, discutindo essa matéria, falou realmente que a mulher vai ter mais dignidade, ela ficará livre do, não mais cafetão, mas rufião agora, e ela poderá, inclusive, ter um plano de saúde, etc, etc, etc. O governo federal e o senhor Jean Willis deveriam colaborar para criar mecanismos para que a mulher não entre nessa vida. Porque ali uma minoria realmente tem essa, quer ser, tudo bem. Agora, a grande maioria é iludida. Aqui você preferia ter outra profissão, né? Inclusive a questão do estupro de vulnerável, hoje em dia, se alguém tem relação com uma menina abaixo de 14 anos, é estupro. Não interessa se é consentido ou não. Na reforma feita lá do Congresso Nacional, que vem para cá, mas feita por juristas, está passando essa idade para 12 anos. Ou seja, estamos aqui legalizando, na verdade, a pedofilia. Não é isso que nós queremos para nossas famílias. Quer ter a tua família gay? Fique à vontade. Mas essa questão não é nem da família gay, é mais a questão é mais moral, é ética. Quem não quer ter uma família normal, aceita pela sociedade, vai ter a tua. Agora não ataque a nossa. Nós não merecemos isso daqui dentro da Câmara dos Deputados. Agora a resposta ele vai ter o ano que vem lá no Rio, né? Com toda certeza. Vai quebrar o Jean Willis? Eu queria levar para casa para casa não, eu queria levar para botar num valão aqui, jogar aqui no Tietê. Porque poderia alguém no lixo pegar e montar isso aqui, eu queria que realmente sumisse aqui. Eu vou quebrar isso aqui. Vai depois pegar os cacos, dá para jogar lá aqui no Tietê? Pode levar, você leva para onde você quiser. Jean Willis, boa viagem, Jean Willis. Não quebrou também, ó. Não quebrou também. Parece até que é armação, né? Mais um que permaneceu intacto aqui. Esse pessoal ruim não quebra fácil, né? Deixar os dois juntinhos. Tá faltando inteiros. A Maria do Rosário aqui. É que já recolheram ela. Olha, eu queria agradecer demais a sua participação. Eu sei o quanto que muitas vezes é complicado para um político se expor, a gente entende. A gente fez questão de trazê-lo aqui, porque a gente quer conhecer as pessoas, como eu falei há pouco e sempre digo. É uma oportunidade da gente entender o porquê. Fica muito fácil quando a gente pega uma entrevista, a gente cortar algumas partes e a gente tirar as nossas próprias conclusões sobre um assunto.
assunto. E eu acho que todo mundo tem o direito de falar o que acha e se responsabilizar por isso. E você tem feito isso também. E eu acho que as pessoas em casa hoje tiveram a oportunidade de conhecer e entender, talvez nem todas concordando com a sua opinião, mas de entender o porquê que você fala dessa forma e o que, na verdade, você quer preservar. Então, para a gente foi um prazer tê-lo aqui. E se você quiser conhecer um político, não é pelo que ele fala, é pelo que ele vota. E você tem hoje em dia como saber como eu votei todas as questões na Câmara, né? No mais, aí um apelo pro Lobão. Lobão, venha pra cá, Lobão. Vem, Lobão. Assumi o compromisso que você virá pra cá. E meu abraço pelo Dia da Infantaria a todos os meus colegas de infantaria, né? Do Exército, da Marinha, que são os fuzileiros, né? E da Aeronáutica também. Obrigada. Parabéns, viu? Toda minha. Olha, deputado Bolsonaro hoje participou do nosso Quebrando a Louça. Lembro só o seguinte, gente, todos os convidados, não foi só com o deputado que isso aconteceu, todo mundo tem o direito de falar o que acha, são convidados justamente para isso e a gente aqui tem o respeito. A gente pode ter outras opiniões, mas se essa pessoa está aqui hoje, o deputado estava aqui falando sobre a opinião dele em relação a esses assuntos, ele tem que ter o direito sim de falar o que ele acha.